atualizados. A Cláudia, olha aí, a doutora Cláudia Sobreiro nos prestigiando. Se a doutora Cláudia chegou, tem que me arrumar na cadeira, né? Chegou a chefe, né? Então a gente se arruma, né? Faz uma postura melhor. Oi, a Lucilene querida, o Miguel. Então tá, tornei pública do Facebook aqui, então vamos lá. Tá. Eu acho que nós já temos aí pessoal na sala, o pessoal do Facebook já está começando a entrar, então eu já posso fazer a abertura aqui, porque tem vários assuntos e tenho certeza, o Nelsinho querido, eu tenho certeza que nós vamos ter muito assunto aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do Código do Consumidor, que está completando 30 anos, e nós vamos falar com uma advogada especializada na área. Eu sou a Fernanda Mendes Ribeiro e essa aqui é mais uma rodada do Essência Feminina e Empreendedorismo, e hoje nós temos conosco a doutora Daniela de Matos, que é sócia do escritório Daniela de Matos, é especializada no Código do Consumidor, processo civil, direito de família, é presidente do grupo de trabalho da ouvidoria da Comissão de Mulher Advogada do Rio Grande do Sul. Então, seja muito bem-vinda, Daniela. Vamos hoje ter um bate-papo aqui, tenho certeza, muito interessante. Vamos lá. Obrigada pelo convite, Fernanda. É uma honra estar participando aqui contigo, que nem te falei, né? Estou estreando lives contigo, né? Então, olha só, a responsabilidade, né? Mas vamos tentar ajudar aí um pouco o pessoal referente às atualidades, né? Dani, só um pouquinho, ó, pelo Face está sendo possível entender, pois tem eco, não está sendo possível. O César Augusto está avisando. Tem eco de quem? É o fone da Daniela que está dando eco aqui, pessoal? Eu troco o fone. Troca o fone para ver. O pessoal do Face está avisando que está dando eco. Provavelmente é um dos fones. Eu só preciso saber se é a minha voz que dá eco ou se é a voz da Daniela. É o problema de duas redes, a gente tem que ter. Ó, o Mohamed, tudo bem? Eco da Daniela. A Débora está... Obrigada, Débora. Melhorou porque eu tirei ele daí. Vamos ver se melhorou. Melhorou, pessoal do Face. Agora normalizou. Tá bom, obrigada. Valeu aí, povo. O pessoal do Instagram tem que entender, assim, que as duas salas ficam se comunicando conosco. Então, vamos lá. Diga, Daniela, vamos conversar sobre o Código do Consumidor. Ó, a Maximiliana de Paula está dizendo que a Dani está com eco. No Instagram agora ficou bom, Dani? Tá, perfeito. Acho que nós arrumamos. Tá. Era um probleminha de fone. Nós usamos 2 fones, né, pessoal? Um em cada rede. E com delay em uma rede e outra. Então, assim, é no salto que a gente faz, né, Dani? É no salto. Vamos lá. Então tá, Dani, nos fala um pouquinho assim, o Código do Consumidor e agora nesse momento de pandemia, o que mais tem, quais são os problemas recorrentes que os consumidores, tu como especialista da área, né? O que é mais recorrente neste momento? As pessoas estão fazendo muitas compras pela internet, está tudo digital, tem gente que não tem experiência, tem gente que mesmo sendo habituado está tendo problema, outros acabam comprando na emoção e se arrependem. Então, o que tu pode conversar assim, um pouquinho conosco sobre esse momento pandemia e essa vida online e compras online? Vamos lá, Fê. O que acontece, né? Nós tivemos um acréscimo de 209% comparado ao mesmo período do ano passado de compras pela internet. E dessas compras, 81% são deliveries de comida. E aí a gente fica assim, o pessoal não estava muito habituado, né, a fazer esse tipo de compra. Né? Então, imagina, 209% é muita coisa, muitas compras, né? E assim, eu gosto sempre de, quando mencionar, eu gosto de trazer um caso prático para que as pessoas consigam visualizar o que está acontecendo, né? Pegar um item básico que está sendo muito vendido são os eletrodomésticos, as coisas para casa. O pessoal está ficando mais em casa, então está investindo muito nas coisas para residência.
Antigamente, o que era o costume? A pessoa ia até uma loja, comprava um fogão específico, sabia as medidas, as cores, chegava em casa, perfeito, colocava no lugar. Não era bem o que eu queria, não tinha o que fazer. Só que agora, com as compras na internet, o que acontece? Eu vou lá, compro um fogão específico da cor que eu achei que vai ficar legal, chegou na minha residência, não cabe do meu espaço, não era bem o que eu queria, e aí o pessoal estava ficando, digamos, estava se obrigando a ficar, porque eles não tinham noção que eles tinham direito ao arrependimento, que é lá no nosso artigo 49, não vamos entrar muito no juridiquês, né? E, tipo, tem o pessoal daí começou a ter muita busca na internet referente a isso. Bom, o que eu posso fazer? Eu comprei, não cabe. Eu não tive o direito de experimentar. Aí, então, o pessoal está tendo uma busca e está entendendo um pouco mais sobre os seus direitos, né? Porque o código vai fazer agora dia 11, 30 anos. E o consumidor, né, que foi feito para ele se resguardar dos seus direitos, não tem conhecimento. Então, isso tipo, o que é? Peguei, assim, mais um caso mais prático para o pessoal entender. Então eu vou usar casos práticos para a gente ir elucidando, para a conversa ficar, o bate-papo ficar leve aqui na nossa live. Perfeito. Por exemplo, no caso de um eletrodoméstico tipo geladeira, isso já aconteceu comigo, tá? Aí, às vezes, tu não está em casa ou recebe, eles deixam, chega num horário que não é tu que recebe, às vezes é a tua diarista, é uma outra pessoa, porque eles não marcam hora, de tal a tal hora poderá chegar a encomenda, enfim. E aí chega, tá lacrada, fechada, e aí vem aquela orientação do entregador, quando tu te depara com o próprio. Olha, nós temos que abrir agora o lacre, tirar a da embalagem, e a senhora tem que nos dar um ok com relação às características, se não tem arranhado, amassado, etc. e tal. Se a senhora não abrir agora, e às vezes tu não tirou a pessoa não tirou outra geladeira, não tirou outro fogão, então tem que fazer a troca, naquele momento não vai poder fazer. Bom, então se a senhora não quer abrir, a senhora está dando ok, não pode reclamar depois. Isso já aconteceu com grandes empresas. Esse é o pessoal da entrega de empresas bem conhecidas, impondo esse tipo de coação para a gente. Eu disse, não tem problema, se tiver qualquer problema, amassado, arranhado, eu vou reclamar. Pode até me dizer isso, mas eu não abri o lacre, está aqui, ainda filmo. Está aqui, não abri o lacre. Mas as pessoas, eu quero dizer assim, ó, que é muito comum esse tipo de eletrodoméstico, por exemplo, que não pode, que eles querem que tu abra na hora, deu ok, depois só não reclama se tiver amassado, se é isso, e muitas pessoas acabam ficando com o produto amassado, riscado, porque entendem que não podem pedir a substituição disso. Então, qual é a orientação num caso desses, Daniela? Tem um prazo. Estipulamos, é o prazo de 7 dias, tu tens o prazo de 7 dias. Ah, mas daí tá, eu vi que tem um amassado, o que eu faço? Entre em contato com a central de atendimento da loja onde comprou e passa essas informações para eles. Ah, mas eles não resolveram. Aí sim, daí nós temos os órgãos competentes, nós temos o PROCON que pode auxiliar, pode procurar um advogado para resolver essa situação, mas visualizou, tem o prazo de 7 dias. 7 dias o que é? Para eu abrir a embalagem, para eu testar o produto, verificar se está tudo de acordo ou não. Tá, mas foi uma compra na loja física, usamos o mesmo prazo. O que agora, na pandemia, a gente está tendo, assim, as empresas, os fornecedores, eles estão até passando um pouquinho desse prazo, tudo no diálogo, né? E até porque muitas encomendas vêm por correios, e os correios a gente sabe que iniciam uma greve ou paralisam, então está tendo uma flexibilidade, tá? Tá sendo flexível, mas igual a gente orienta sempre, são 7 dias corridos, não são úteis. 7 dias corridos é o teu tempo de reclamação e ninguém tem que impor nada, abrir, é obrigado a abrir. Não, ninguém é obrigado, a gente tem que entender isso, ninguém é obrigado a nada. Não, eu me deparei com essa situação, eu digo, olha, eu não tinha tirado a outra geladeira, etc e tal, e o rapaz atendeu, eu digo, opa! Peraí, não é bem assim. E era uma grande empresa, eu disse, olha, mas que forma agressiva de coagir, né, as pessoas.
Eu disse, não, eu não vou assinar nada, eu não estou abrindo lápis, eu estou recebendo e ainda digo, mercadoria não conferida. Ainda assinava e botava blog, mercadoria não conferida por mim, né? Mas Sim. a maioria das pessoas que se deparam com uma situação dessas não sabem reagir, na verdade. Não sabem reagir. Na verdade é isso. E aquela lenda urbana, é isso que eu quero saber. Lenda urbana, verdade, mito ou verdade? Mito ou verdade? Mito ou verdade, vamos lá. De que quando tu compra na loja, naqueles 7 dias, tu resolve fazer a troca, tu precisa tu é obrigado a trocar por uma outra mercadoria igual do mesmo tipo, tu pode substituir para outra, porque tem algumas empresas que estabelecem política de troca. Isso pode ser questionado, ou se eles têm a plaquinha, política de trocas é desse jeito, 48 horas, 24 horas, mercadoria na promoção não tem troca. Isso é muito comum a gente se deparar nas lojas. O que é mitos? Mitos, não tem. Não. O CDC ele está aí para isso, tu entendeu, Fernanda? É para ele fazer com que o consumidor tenha direito, não tem mais imposição. A empresa não pode. E isso a gente está falando de uma lei criada ontem, né? Ela já tem 30 anos, né? Está fazendo 30 anos. Então, tipo, não tem isso de obrigar. O contrato, ele tem que ser unilateral, tem que ser bom para ambas partes. E aí a gente só está favorecendo o fornecedor, o lojista. Não... Por favor, gente, vamos fazer um, né? Mito. Mito. Tá, agora nós vamos fazer aqui o checklist. Mito ou verdade? Mito. Eu gostei disso. Porque eu vejo, é muito comum, inclusive, políticas de troca. E estabelece, ou seja, estava ciente no momento que comprou, sabia que a política de troca da empresa era essa e não tem que discutir. E aí acaba que as pessoas até deixam, às vezes, de comprar, seguir comprando naquela loja, mas não seguem adiante com a sua reclamação. Então, olha aí, ó, isso é mito, gente. Vai lá, briga, reclama. E se quiser acionar o PROCON, como faz? Liga, vai direto lá, tem uma central, como é que funciona isso? O PROCON, agora ele está agindo só através do site, né, em razão da pandemia. Mas o PROCON, e aí o que a gente volta a uma outra questão. Muitas pessoas que sofrem esse tipo de coação, vamos colocar assim, não têm acesso à internet. É uma coisa meio lógica numa pandemia, mas grande parte da população brasileira não tem, e muita gente são pessoas que já têm uma certa idade e não têm um conhecimento também. Então, eles vão e fazem no meio físico, né? Que o PROCON, tu podes ir até o PROCON. Só que nesse momento o PROCON está somente via internet, infelizmente. Então, muitas pessoas, o que eu oriento? Anota a data, anota o protocolo, anota com quem tu falasse o horário. Quando voltar o atendimento, leva tudo lá no PROCON e faz a denúncia pessoalmente. E aí, qual é o procedimento? No momento que faz a denúncia no PROCON, qual é o caminho para as pessoas saberem? Eu não vou lá, é muita mão de obra, não dá em nada, etc. As pessoas compreenderem, aí vai lá no PROCON, leva a documentação, denuncia a situação da loja. O que o PROCON vai fazer, Daniel? O PROCON, ele entra em contato com esse... Vamos botar um exemplo lojista, tá? O PROCON vai entrar em contato com o lojista, vai te dar um prazo de respostas de até 10 dias, só que o PROCON não vai te procurar para dar resposta, ele vai te dar um protocolo e vai te dar os encaminhamentos para tu ligares e ver se temos um retorno ou não da empresa. Pode ser positivo, como pode ser negativo, pode ser a resposta não aconselhável. Mas com essa resposta, ele pode acionar o judiciário. Mas ele precisa de um advogado para acionar o judiciário para essas questões? Não, porque nós temos o canal do consumidor no site do Tribunal de Justiça e que muito pode o próprio consumidor entrar em contato via judiciário com a empresa para tentar resolver essa demanda também. Então não é nada, precisa obrigatoriamente do advogado. Não, tu tem vários outros caminhos sem a necessidade, num primeiro momento, de ter um profissional do direito. Para tu entrares em contato com as empresas, temos no próprio Tribunal de Justiça, dá uma procuradinha, baixa lá a telinha, tem a Central do Consumidor, que tu entra em contato com a empresa, com as empresas cadastradas, né, Fernanda? Não é todas. São as grandes e médias. São as grandes. Geralmente onde dá os problemas, que é questões de telefonia, bancos, né?
Então, estão lá elencadas. Então, são formas do consumidor conseguir ter acesso direto às suas respostas. Perfeito, perfeito. Agora eu queria fazer uma outra pergunta, que até agora veio aqui um questionamento pelo Facebook, do Luca Rizzi, falando que nas farmácias e supermercados, nesse momento de pandemia, se percebeu um aumento abusivo dos preços. Bom, o que se faz, o que pode ser feito e o que efetivamente é considerado abusivo ou não? Porque também nesse período nós nos deparamos, né, com, em alguns lugares, na maioria, especialmente março, abril ali, nós tínhamos quase que um lockdown, então vários segmentos e setores tiveram que ficar paralisados, então houve atraso, houve uma série de circunstâncias que fez com que alguns produtos não chegassem, e aí vem a questão da oferta-procura, e daqui a pouco, quando tu voltava, o preço estava 30%, 40% mais caro, tu até encontrava o produto, mas com 30%, 40% acima. Então, e medicamentos também, se percebeu isso, especialmente aqueles eu digo, da listagem do tratamento COVID, né, que tiveram aumentos absurdos. Então, nestes casos, o que se pode fazer, como se pode proceder? Vamos lá. Farmácia é um pouco mais fácil a gente verificar a abusividade, porque geralmente os medicamentos eles são tabelados. Então, tu consegue ter verificar melhor que tal produto tal não está com abusividade do preço. Né? A gente teve a demanda ali, a função do álcool gel, né? Que teve no início da pandemia, estava a preço de ouro, vamos botar assim. Máscaras, luvas e álcool gel. Luvas, foi um absurdo. E aí, no caso das farmácias, a gente pode entrar em contato com a vigilância sanitária, que faz tudo, que verifica todas essas abusividades. Mas, para a gente facilitar para os consumidores, eu sempre oriento, no primeiro momento, PROCON, que é quem tem o poder de vigilar, de regularizar, de vigilância dessas demandas. Supermercados. Agora a gente viu o pessoal aí fazendo brincadeiras na internet do preço do óleo de cozinha, né, do azeite, do arroz. Mas aí eles já são um pouco mais complicados, que é como tu comentasse, Fernando. O que acontece? A gente teve estiagem, a gente teve falta de mão de obra, as embalagens, os produtos não chegavam, porque o pessoal não conseguia, não estava podendo chegar nas fábricas, não trabalhava. Mas o procedimento é o mesmo em ambos casos. Fotografa, se tu conseguires botar o celular do lado, alguma coisa para mostrar a data que tu está tirando aquela fotografia. Tem os encartes dos supermercados, vão pegar mercados. Os grandes mercados, eles têm os encartes que ficam nos sites deles de vários tempos. Aí tu fazes o comparativo e tu leva esses comparativos perante ao PROCON, ou até mesmo na tua denúncia online ali, e tu faz esses comparativos. Olha, na semana passada, o quilo do arroz, vou botar assim, estava R$15, como é que nessa semana está 25, 27? Aí a gente não tem, digamos, uma desculpa para esse aumento. Esse aumento, sim, porque nós tivemos uma sucessão de situações, quer dizer, que estão sendo usadas como desculpa para um aumento abusivo, que na verdade não. E daí, de uma semana para outra, muita discrepância. Aí a gente vê, realmente, nesses casos, que nem eu digo, o CDC, ele anda de mão dada com o PROCON, né? Então, o que nós temos? Qual é o primeiro lugar as nossas denúncias? PROCON neles, vamos brincar assim, né? As denúncias têm que ser através do PROCON. Sim, até o Rodrigo Luzardo aqui está na sala do Facebook conosco, está nos parabenizando aqui pela live. Obrigada. E ainda está dizendo o seguinte, que com os combustíveis, no momento do início da pandemia, nos primeiros ali, eles tinham baixado consideravelmente os preços. Bastante. E que os preços já voltaram a patamares maiores, e a respeito de que isso pode ser usado, inclusive, o quanto isso impacta diretamente, né, nos preços dos itens. Quer dizer, que é um dos argumentos também usado pela cadeia, porque nós temos uma cadeia de transporte, etc. e tal. Então,
É importante isso, esse acompanhamento, né, de antes, depois foi isso, como é que está esse preço, para comprar ou não, né, e para poder questionar e denunciar. Mas porque que nem a gente vê, é agressivo, desculpa, Fernanda, é agressivo esse aumento, mas a gente tem, bem o que tu colocasse, a gente tem que analisar a cadeia que vem por trás disso, né? Então, é o aumento do combustível, é a mão de obra, é o funcionário que o pessoal teve que pagar que não está trabalhando. Então, tem vários. É gritante a diferença, mas a gente sempre. Daí a gente já vem para a parte jurídica, né? Quando o pessoal vem te procurar como profissional. Tu tem que fazer todo esse desenho para ver se tem ali ou se não tem alguma abusividade de fato. Tudo analisado. Então tá, vamos lá. Eu só quero falar aqui que a Maximiliana pulou aqui para o Facebook, a Tânia Regina de Paula aqui conosco, Maurício Machado Santos, lá de Santa Vitória do Palmar, na Hermenegildo, diretamente nos assistindo, César Augusto Nunes, Débora Wagner, deixa eu ver, a Nilda Maia. Então, deixa eu ver aqui na sala do Insta, porque como não fica registrado, eu costumo nominar as pessoas, porque no Insta não fica registrado depois quem entrou na live. E até para a doutora Daniela saber, né? Estou vendo ali a Karina, a doutora Karina, um beijão, Lazarinha, ex-colega de graduação. Ó, aqui está a Chica Sim, Semijoias, a Márcia a gente já tinha falado, a Elizabeth Faquin, o Lido, a Lucilene Prado nós já tínhamos falado, a doutora Cláudia Sobreiro, a Lucilene Prado que nós tínhamos falado, o doutor Miguel, o Lucas, o Nelsinho, deixe-me ver aqui, exclusivas joias, Kumã, César Augusto, o Mohamed, deixa eu olhar aqui, a Giza, o Carlos Guess, o Marcos Satialan, a Michele Carvalho, Corre Comigo, o Dr. Natalino, Rogério Graz, Marinês Portanova, Sustor, o Insta do Dido, o Cleomar Fabrício, a Simone, Débora de Matos, Lise Santos, Prof. Fabrício, imagino, Tânia Coque, Vitor Fernandes, a doutora Rita Fonseca, Vanessa Mello, Karina Lazarim, Hélio, o a Elisa Oliveira Branco, Robertson Silva. É que no Insta ver o nome das pessoas não é assim. Dependendo da combinação, é brabo. Cleiton, a Karina eu já falei, fale com o Pedro. O Pedrinho. O Cleiton, deixa eu ver aqui, o advogado, a doutora Fabiana Hilário, a Débora de Matos. Minha mana, né? Um beijo para a mana. Aí. Bom, vamos lá. Aí, ó, a gente já fez aqui um bate-volta rapidinho. E na prestação de serviço? Segue a mesma regra para os mitos e verdades. Não ficou contento, não tem prazo, não tem a história do arrependimento. Tu contratou o prestador de serviço e desistiu de fazer. Dentro dos 7 dias, tu pode usar a mesma regra do Código do Consumidor, artigo 49? Sim, porque o Código do Consumidor, ele se estabelece não só para as compras, né? A prestação de serviços, ela está englobada exatamente. Então, tudo é a mesma regra. É serviço, consumo ou prestação, CDC. Tudo no artigo 49. Nosso prazo é o mesmo. Olha aí, pessoal. Que muita gente se emocionou, fez, daqui a pouco mudou, né? A situação, as circunstâncias, etc. Mas só que tem um detalhe também, né, Fernanda, que todos os lados, porque isso daí é uma proteção para o consumidor de produtos e serviços, né? Aí o que acontece? Passou 10 dias, me arrependi, me veio um caso ali, passou um mês, eu não quero mais. Não, gente, temos um prazo. O meu compadre está comentando do vício e defeito, que era uma brincadeira interna de faculdade, tá, gente? Exatamente, vício e defeito, exatamente.
Era uma brincadeira interna do nosso tempo de graduação, né? Mas o CDC, ele é, então, Fernando, para o pessoal entender, ele é para o serviço, né, para o que tu consome, tanto automóvel, alimentação, vestuário, tudo que tu compras, de fato. E também para os serviços, prestadores de serviço, que também é algo que tu está consumindo o serviço. Aí também estamos os profissionais, né? Tem um rol gigantesco de profissionais que entendem também como os prestadores de serviço. E lembrando, né, gente, que Código do Consumidor estabelece uma relação entre consumidor e empresa. Na verdade, um fornecedor que vive daquilo como negócio. É diferente entre dois particulares, né? Para distinguir isso, para as pessoas também, daqui a pouco. E também tem um detalhezinho, né? Porque as pessoas ficam assim, consumidor é só pessoa física. Não, pessoa jurídica também é consumidor. Também é consumidor, exatamente. A partir do momento que tu faz a aquisição de um bem ou serviço, tu é consumidor. Então, abrange também as empresas. Exato. Que no início, lá no início, depois ainda tinha a questão do JEC, pessoa jurídica, quando havia esses questionamentos. Mas 30 Sim. anos já se passaram, já evoluiu. Já evoluiu. Ainda bem, né? Tá, mas eu tenho outras coisas que eu quero te perguntar. Tem muita pergunta aqui, vou explorar, doutora. A respeito, assim, o que se viu e tem se percebido na questão bancária, tá? A relação bancos. Primeiro, a dificuldade de acesso dos correntistas às agências, aos gerentes, etc. e tal. Quando o banco público ou misto, tu tem que marcar a hora, olha, é um drama tu conseguir falar com a pessoa, agenda horário, etc, etc. Bancos privados, muitos já estavam numa vida online, digital, também não é bem assim, tu chega, tem uma questão de número de pessoas, então está muito difícil para as pessoas o relacionamento com os bancos neste momento, e com bancos públicos pior ainda. Aí o que acontece? A gente tem vivenciado, né? Os telemarketings se acentuaram nesse momento agora de pandemia, e isso vai na telefonia, isso vai nas questões de banco, que eu recebo várias ligações por dia dizendo que eu fui contemplada com crédito pré-aprovado, que me dá direito a um seguro, e que a senhora autoriza, não autoriza, e aí eu digo, bom, mas é algo contemplado que não vai ter ônus nenhum, não vai vir um débito na minha conta, vocês estão me dando um seguro de presente? E as conversas falam, e na verdade não, né? Na verdade eles estão te vendendo um serviço, tu não foi contemplado com nada. Mas isso tem acontecido com muita frequência. E a gente ouve muito isso, especialmente na questão dos aposentados, dos idosos, que têm sido assim, muito assediados. E essa dificuldade de ir lá na agência, falar com o gerente, saber se é verdade, entender, porque alguns iam checar esse tipo de informação. Quer dizer, hoje já tem muita dificuldade. Então, o que é importante saber e como proceder nesse momento, até porque isso é uma das tuas especialidades, né? A questão... Direito bancário. Vamos lá. Já era difícil, agora vamos colocar que está praticamente impossível tu ter uma conversa mais franca com o banco. Eu vou fazer um link dessa tua pergunta, que daí no final vai ver que vai chegar a resposta, tá? Que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela está para entrar em vigor a qualquer momento, só estamos aguardando uma sanção do presidente, e ela já entra imediatamente em vigor. Porque o que acontece muito nessas questões bancárias, aposentados, fraudes, há um vazamento gigante de informações. Então, eu tenho casos práticos que chegam assim, doutora, entrou um valor na minha conta, o meu gerente do banco não sabe,
Eu também não sei de onde veio. O que que acontece? Entrou um valor na conta dele, vazou a informação para alguma empresa de consignados e eles, já que não conseguiram vender, né, eles forçam o aposentado, o cliente, a aceitar aquele valor. Aí a gente já vai entrar na nova lei, que se Deus quiser, logo em seguida, esperamos estar ela já em vigor, né? Vou te dar um caso muito prático que aconteceu na minha família. A minha mãe deu um andamento, um pedido previdenciário com uma colega previdenciária de aposentadoria. Em torno de uns 10, 15 dias depois, ela recebeu uma carta em casa com a R, então nós tivemos um gasto de uma R aí, uma empresa ofertando empréstimo bancário para ela. Aí ela me ligou e disse, mana, eu me aposentei, que rápido, a tua colega é excelente. Mas já, mãe? Ela, sim, eu recebi uma carta já me oferecendo empréstimo. Mãe, segura essa cartinha aí que eu tô dando uma olhada. Não se sabe como, a gente não pode dar, lógico. Sim. Ela fez um pedido administrativo no INSS, uma certa empresa de consignados já tinha todos os dados da minha mãe. E já estava ofertando empréstimo como se a aposentada fosse. Né? É um absurdo e isso daí eu te digo, esse vazamento, ele não é somente nos bancos, telefonia também tem muito disso. E essa lei agora que já foi sancionada, estamos só aguardando ali o veto à aprovação, né? Ela vai resolver essas questões, porque daí as empresas têm que se adaptar, e já era para ter se adaptado, na verdade, né, porque elas já te deram 2 anos para se adaptar, só que as multas mesmo vão começar a partir de agosto do ano que vem. E vai acabar esses vazamentos de informações. Que nem eu vi aqui que um rapaz comentou que o pai dele se aposentou e logo em seguida já começou a receber as ligações. É a mesma situação. Nós temos, estou devendo, eu trago depois, tá, Fernanda? Tem um número que a gente liga e pede, sei lá, essas ligações de bancos, tá, pessoal? Daí depois a gente passa. Que eu me passei, desculpem. Eu acabei me passando, mas eu trago depois. Como a live fica salva nos feeds, a gente depois compartilha ali essa central para ligar e pedir E o que é esta central, esse número? Ele a gente te passa assim, a gente passa depois, fica tranquilo. É uma central que foi criada provavelmente pelo Banco Central, não vou te dar detalhes para não fugir, tá? E ela serve para fazer todos os bloqueios. Por isso que a gente vê aonde sai esse vazamento da informação, porque tu liga para um número, fornece o teu número de telefone e tu não recebe mais ligação de banco. Tu não recebe mais ligação te ofertando. Então, alguém, algum órgão, né, tem... Espera aí que congelou aqui no Face, Dani, só um pouquinho. Voltou aqui. Então, aí a gente não sabe, né, é aquelas... Tem um vazamento, tem alguém, alguma pessoa, algum órgão, alguma instituição, né, não podemos aqui, que faz, tipo, não, a partir do momento que tu informa o teu telefone convencional, o celular, tu não recebe mais ligação de ninguém, de nenhum banco, de nenhuma instituição, de nenhuma empresa de propaganda, empresas de cobrança. Algo tem, né? Algo tem. E me diz uma coisa, além disso, tipo assim, ó, eu sempre fico assim, eu acho que a maior preocupação, na verdade, seria com os idosos, porque, na verdade, é um tipo de pressão que desestabiliza, né? Ainda mais agora no momento de pandemia, as pessoas com tanta dificuldade, então ficam ofertando coisa fácil, serviço fácil, pode isso, daqui a pouco... induzindo o idoso a aceitar alguma coisa. Digamos que isso tenha acontecido
como fazer para cancelar ou, inclusive, esta indução, na verdade, essa má-fé na hora na verdade, empurrar esse serviço ou esse produto para o idoso. Qual é o caminho? Porque, na verdade, tem muita gente aqui assistindo e fala do pai, da mãe, e as pessoas daqui a pouco e demoram a contar, depois ficam envergonhados. Aí tu tem uma série de situações. O que fazer neste momento, quando acontecer isso? Tá, foi vítima, acabou sendo vítima de um golpe. Um golpe de alguém tinha os seus dados, foram lá, ela aceitou, acabou comprando aquele produto, mas não podia, não precisava e não tinha porquê. O que pode ser feito? É o que a gente chama a fraude bancária, né? E assim eu te digo que se a gente. Eu estou olhando aqui o relógio, não dá tempo para a gente entrar, assim, porque são inúmeros. É envio de cartão de crédito que o idoso não solicitou. Nessas questões das ligações, às vezes o idoso não está escutando o que ele está falando, né? Porque aceita. Ah, sim, tu aceitou o empréstimo bancário e nem está sabendo. Né? E aí tem a abusividade de juros, tem tudo. Nestes casos, né, o que a gente orienta? Defensoria pública. Se tu não consegue, ou contato com um advogado, uma advogada de confiança, tudo certinho, mas aí tem que ser a defensoria pública, porque tu tens que entrar com uma demanda judicial. Porque em muitos casos já houveram os descontos das parcelas, tu tem direito àqueles descontos em dobro atualizado. Se é uma fraude comprovada, ele tem direito a uma indenização por dano moral. Então, nestes casos, a orientação é a demanda judicial, porque comprovada a fraude, tem muitos direitos que o aposentado ou qualquer pessoa que tenha sido lesada tem direito. Então, não adianta uma simples denúncia no PROCON, digamos. E como se comprova a fraude nesses casos, Daniela? Eu acho que para o idoso e os familiares o mais difícil talvez seja como fazer a prova. A prova. Oi, pode falar, Fê. E aí eu pergunto, a questão da inversão do ônus da prova, quer dizer, joga e o banco, o fornecedor é que tem que provar que o idoso solicitou, de que forma, para orientar as famílias, depois diz, mas como é que nós vamos provar? Então, o que eles têm que saber de inversão de ônus da prova, o que efetivamente eles precisam comprovar para requerer isso e proteger o idoso? O que é possível? O idoso não, qualquer pessoa, mas é que normalmente o idoso é uma grande vítima. Eu te digo até porque minha especialidade é com os idosos, né? Então, eu também, obrigada, que tá no meu barco, né? Tá fluindo. O que acontece? O ônus da prova cabe ao banco. Cabe ao banco, à instituição bancária, né? Eles que têm que comprovar que aquela contratação foi regular. Tá, mas o dinheiro entrou na conta. Aí, muitas vezes, o que é? O valor é ínfimo, tipo, é um valor de 600, 300 reais, entrou na conta, o idoso pega. Né? Entrou na conta. E muitas vezes eles dizem, não, uma devolução de valores do empréstimo que é o errado. Então, eles induzem. Eles têm que comprovar a assinatura do idoso, que de fato ele fez, por telefone. Traga as ligações, senhor banco, nos traga as ligações comprovando que, além do sim do cliente, tu explicou o que estava sendo contratado. O banco não tendo essas comprovações, a gente comprova a fraude, está comprovada a fraude. Muitas vezes tem, em questões jurídicas, a gente vê ali que o banco tenta induzir, tu vê uma assinatura que não tem nenhuma semelhança com a assinatura do idoso. Então, eles te trazem o contrato, daí tu consegue um perito grafotécnico para verificar que aquela não é assinatura. Então, prova. Mas no primeiro momento, eu não tenho nenhum documento, foi por telefone, ou mandaram um motoboy aqui, que fazem muito disso, de mandar os motoboys, imagina um absurdo, né? Manda um motoboy para pegar a tua assinatura, tu nem sabe o que está assinando. Se o banco não comprovar a regularidade disso, está comprovada a fraude, está comprovada a má-fé. Então, a obrigação é do banco comprovar que foi um contrato regular. A inversão aí, pessoal, então, olha a dica da doutora Daniela. Aciona e o banco tem que fazer a prova contrária. Na verdade, exatamente. Eu não
tinha como provar, mas o ônus da prova não é teu. Não é teu. O ônus da prova é do banco, que é isso uma das garantias do Código do Consumidor, quer dizer, na verdade é isso. Né? É isso, que é a inversão do ônus da prova. Tá, eu tinha mais uma pergunta para te fazer, deixa eu ver, é que entrou aqui, deixa eu só ver aqui, ó. Alguns juízes já determinaram a inversão e determinam a citação, já determinam de ofício. A inversão de ofício, perfeito, exatamente, tá. Elisa. E só para o pessoal... Nossa querida Beth! Ela está dando a dica aqui, querida! Olha só, e eu queria te fazer uma outra pergunta, assim, para fazer um esclarecimento para quem não é da área jurídica. Nós estamos com vários colegas na sala aqui da Comissão da Mulher Advogada, e eu gostaria de falar um pouquinho, rapidinho, sobre a ouvidoria, o trabalho do grupo da Comissão da Mulher Advogada, que eu acho que eu sempre falo, reforço, que é um trabalho muito importante e a sociedade tem que conhecer e saber disso. Então, eu ainda quero falar contigo isso rapidinho. Mas o que eu queria falar é uma questão técnica, tipo, bom, a família lá aconteceu, teve um idoso, pai, mãe, avô, sei lá, envolvido numa questão de fraude bancária, num problema destes. Uhum. Isso aqui está sendo descontado do salário dele e isso está gerando um problema até para a subsistência desse idoso. Então, existem medidas, além de procurar o judiciário, nossa, mas o judiciário demora, nós estamos aqui. Agora, hoje, fomos contemplados com a notícia que diz que o diretor do Tribunal de Justiça suspendeu tudo, embora do Foro Central aqui de Porto Alegre, os prazos físicos. Então, a coisa está um pouco confusa. Tem como, falando em JEC, não vamos falar em ação, mas, assim, nesse momento, tu precisa sustar essa cobrança daqui para frente, né? E pedir esse pagamento em dobro do que foi cobrado indevidamente. Quer dizer, existem mecanismos jurídicos para já de imediato sustar isso e garantir que o salário do idoso, que os rendimentos dele retornem ao status anterior? Sim, só que a gente tem que cuidar, um detalhezinho, que tem muito assim, ó, tem colegas, infelizmente, tem profissionais que às vezes nem são advogados, tá? Que daí como a gente tem essa possibilidade do JEC, tu entrar sem ser advogado no primeiro momento, que pedem para fazer a tal de limpeza de margem. Por favor, não me entrem nisso, tá? É furada, lá na frente vai vir uma bola de neve gigantesca. O que acontece? Os processos agora, eles estão eletrônicos. Então, o próprio consumidor pode entrar ali no site do Tribunal de Justiça e tem ali já, gigante na página, faça a sua própria petição. O que ele tem que pedir? O pedido liminar de antecipação de tutela. Então, é uma frasezinha, pedido liminar de antecipação de tutela, para que serve? Para antecipar. Ele não está antecipando a sentença, ele não está dizendo que o consumidor tem ou não tem razão, mas naquele momento o juiz verificou, olha, esse desconto, se continuar, está colocando em risco a sobrevivência do idoso. Então, liminarmente, eu vou dar uma antecipação de tutela dos efeitos, o que é? Ele suspende aquele contrato, por esse momento, vai um ofício para o INSS, aí lá quando eles entram na folha do INSS aparece, né, suspenso por determinação judicial. Ah, não, ganhei o processo. Não, o processo está... Sustou por hora essa cobrança indevida que tu está questionando, isso aí. Exatamente, só que aí o que eu sempre comento, Fernanda, que o pessoal tem que dar uma cuidada, é a forma com que tu vai fazer esse pedido. Tu tem que demonstrar que aquele desconto, ele está colocando em risco a tua sobrevivência. Aí, tem muitos casos... Vocês que produzir uma prova mínima para o juiz liminarmente deferir esse pedido. Deferir, exatamente. Que nem o colega ali colocou antes, tem casos que o juiz já na citação está deferindo quando tu já traz a prova. Se tu tem, melhor ainda, se não há inversão. O que acontece também em alguns casos? O aposentado, para o pessoal mais ou menos entender, da aposentadoria dele, um consignado no INSS, pode ser 30% dos proventos. Então, vamos fazer um cálculo à la louca aqui. Ele recebe R$1.000 de aposentadoria, pode ter desconto de empréstimos de até R$300.
Aí, eu banco, não estou contente, eu quero que ele tenha mais o desconto, que ele me pague mais alguma coisa. Faz o empréstimo, que seria o desconto correto consignado, mas joga como empréstimo pessoal. E chega no final do mês, a pessoa, caso prático, a pessoa está recebendo R$ 70 por mês. Então, aí, neste caso, a gente está com a prova na mão, não tem como um juiz dizer, não vou suspender esses descontos. Por favor, não tem como uma pessoa sobreviver com R$ 70. Então, neste caso, o ônus da prova para o pedido liminar é do consumidor. Né? Então, para conseguir liminarmente a suspensão dos descontos. Perfeito. Aí agora, deixa eu ver, não entrou mais nenhuma pergunta. O Luiz Carlos Antonelli, que está aqui conosco, seguidor querido no Facebook, falando do Banco do Brasil, patrocinava tudo com dinheiro público, pois é, um absurdo, vamos exigir maior competência de serviço. Na verdade, a gente tem que aprender a exercer nossos direitos. Exatamente. Direitos, a legislação existe, a gente tem que aprender a reivindicar e não se acomodar, que é uma característica muito forte. Querida, preciso saber contigo, eu quero falar um pouquinho antes, porque o Essência ainda faz sempre 3 perguntas finais para todos os convidados, mas antes disso eu queria que tu falasse um pouquinho do trabalho do grupo, do grupo de trabalho da Comissão da Mulher Advogada que tu participa. Nos conta um pouquinho sobre esse trabalho. Não, e eu tenho que cuidar, né? Minha presidente está aqui, então deixa eu dar a diretoria toda está aqui presente, então vamos cuidar. Vamos falar, vamos lá. Vamos lá. Não, a Comissão da Mulher Advogada, atualmente, ela é presidida pela doutora Cláudia Sobreiro, e ela veio com uma forma de trabalho diferente. Ela veio com uma totalmente institucional, em prol da instituição. E com isso, ela e o presidente Breyer, em conversa, verificaram que tinha uma necessidade. Ai, Rita, calma, gurias, calma. Estão tudo aqui, bravo. Ai, que medo! E daí verificou a necessidade de ter um canal exclusivo para as... Obrigada, presidente. Para as mulheres advogadas. Né? Porque o que acontece? A nossa comissão ela tem um trabalho de gênero. Né? Então, é em prol das mulheres. Tem o grupo de violência, tudo. E o que se verificou muito, Fernanda? Que as advogadas, elas são mulheres. Elas sofrem violência doméstica, assédio no ambiente de trabalho. Desrespeito às prerrogativas. Então, e o que acontece? Essa colega, a gente fez um levantamento, não existia denúncias, ou digamos assim, as advogadas não sofrem problemas com, vamos botar a Lei Maria da Penha, não temos problema. Só que chegava a nós informações, em especial no interior do estado, que as colegas estavam sofrendo violência doméstica, mas que elas não iam atrás, mesmo sendo advogadas da área, elas não iam atrás dos seus direitos, porque ou ela era conhecida na cidade, ou o agressor era conhecido na cidade. Era conhecido na cidade. Aí tipo, não tem uma sala específica, não tem uma delegada para atender ela, e daí ela chegava perante um delegado que não está preparado para atender, né, que é um dos trabalhos fortes dessa comissão, e aí se viu a necessidade de fazer um canal onde a mulher advogada tivesse total sigilo para poder ter o encaminhamento, né? Ela poder ter todo o tratamento que ela deveria ir buscar pessoalmente, mas como ela não pode, ela é impedida por algumas questões, né? Então, se fez esse canal exclusivo para, num primeiro momento, para as mulheres advogadas fazerem a sua denúncia, e nós, como comissão, como ordem, né, fazermos todo o andamento, fazer o encaminhamento, dar todo o acolhimento e fazer com que a denúncia siga, que o trâmite do processo siga no segredo, tudo. Então, assim, a confidencialidade é o nosso primeiro itemzinho ali do nosso checklist, né? E daí nós temos um canal exclusivo, que é o e-mail institucional,
que é a ouvidoria. Meu Deus do céu, me deu um branco no e-mail. Mas Ouvidoria. Peraí. Ouvidoria cma@obrs.org.br. Então, todas as colegas, e também referente às prerrogativas, tem um canal próprio, mas a gente também dá um acolhimento e faz os encaminhamentos para as colegas. É muito comum, né, Daniela? Juiz, doutor, delegado, autoridade policial desrespeitando, advogada no exercício do seu trabalho e defesa do seu cliente, advogada sendo ameaçada pela parte contrária, porque a parte contrária está dizendo que a advogada está colocando coisas na cabeça da pessoa, da cliente. Então, são várias. Aí a doutora Cláudia Sobreiro, nossa presidente. Obrigada, presidente. Aqui. E eu vou botar aqui no Facebook, tá? O pessoal aqui está nos ouvindo. Falando em presidente, a nossa anterior presidente, a doutora Beatriz, também acabou de entrar. Beijo, Bia. E aproveitando, Fernanda, a gente tem também dentro da CMA, existe a Comissão das Prerrogativas, agora vai ter a Escola das Prerrogativas também, e nós temos um grupo de trabalho que é exclusivo para as prerrogativas, que é coordenado pela doutora Rita. Né? Então, a advogada, já aproveito aqui, abre espaço, a advogada que queira conhecer o trabalho da CMA, entre em contato conosco ali, com a doutora Luceline, que está aqui, que é a nossa secretária, para conhecer o trabalho que essa comissão faz, que é um trabalho, né, não é porque eu estou lá, né, coordenando, mas é um trabalho excepcional. Já vem de outras, né? Não, eu digo, a acolhida dos grupos de trabalhos, a acolhida dentro da CMA é uma coisa impressionante, assim, realmente a gente se sente chegando num grupo de amigos e parceiras e são todas interessadas e dão opinião e sugestões informadas. Então, realmente é um prazer fazer parte do grupo. E eu sempre digo, eu convido, quando eu digo o pessoal do interior, porque tem muita gente do interior que nos acompanha e assiste as lives. Gente, conhece, se aproxima, porque tem muito advogado. E não participa, acaba que as advogadas não participam da vida institucional. Então, assim, tem muita coisa bacana que a Comissão da Mulher Advogada faz. E perguntas. A nossa querida Beatriz Perufo, deixa eu ver, o Eduardo Francisco, que entrou aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Foi um prazer ter vocês aqui. E eu preciso fazer 3 perguntas antes de encerrar a live. Para a Cláudia Sobreiro, quando eu fiz a live, nós não conseguimos fazer as 3 perguntas. Eu digo, a gente vai conversando e o tempo passa. Então, o Essência faz 3 perguntas. Então, eu vou te fazer a primeira. Uma frase, um pensamento, algo que tu te identifiques ou que tu poderia dizer que te define. É um link das outras perguntas também, entendeu? Eu tenho uma frase do Aristóteles que é meio que um lema, né? Que você nunca fará nada nesse mundo sem a coragem, né? E a melhor qualidade da mente é ao lado da honra. E isso muito diz o nosso profissional, entendeu? Porque a gente tem que ter coragem, a gente tem que enfrentar o mundo. E no nosso momento atual, essa frase, então, esse pensamento do Aristóteles está mais atual ainda, né? Que a gente tem que ter coragem para enfrentar tudo. Então, essa frase, digamos, é uma frase motivacional. Pega a coragem e vai embora. Segura na mão e vai embora. Segura a mão da coragem e vai embora. Uma pessoa que te inspira ou que te inspirou ao longo da vida, e eu sempre digo que pode ser mais de uma pessoa. Normalmente são mais pessoas que nos inspiraram ao longo da vida. Então, quem seriam essas pessoas para ti, Dani? Pelo nosso tempo, assim, se eu pegar várias pessoas, que eu tenho pessoas do profissional, eu tenho pessoas... Mas eu te digo assim, a pessoa mais importante, que mais me inspirou, me inspira e vai me inspirar ainda é minha mãe, né? Porque, assim, é uma pessoa que ela criou as 2 filhas, bem dizer, sozinha,
A minha mãe, eu sou natural de Capão da Canoa, então, há mais de 30 né, vou entregar a idade para esse azar, né? Há mais de 35 anos atrás, quando a minha mãe se divorciou, eu era pequena, então a minha mãe foi, vamos botar, crucificada pela pequena cidade até então, porque onde já se viu uma mulher se divorciar? Como assim uma mulher não aceitar o padrão de já ter duas filhas e não ficar num casamento? Não importa se tinha ou não respeito, se tinha ou não amor, não, a sociedade não admitiu. E a minha mãe, sem experiência nenhuma, aí volta a frase da coragem, né? Nunca tinha trabalhado, antigamente em Capão da Canoa nós tínhamos o supermercado Real, né? E a minha mãe, na cara e na coragem, bateu lá na porta e pediu um emprego. Olha, eu tenho duas filhas para criar, eu nunca trabalhei, e pegou de fiscal de caixa, eu me lembro muito, assim. E a minha irmã, então, teve que fazer. Mano, eu vi que tu tá aí, não chora, que é chorota pra caramba. A minha irmã, tipo, virou a minha mãe, porque a Mena teve que cuidar de mim, nós temos uma diferença de 5 a 6 anos. Então, assim, os meus pilares, as minhas inspirações são essas duas mulheres na minha vida, e que se eu continuar falando eu vou chorar. Então. Ai, que né? lindo! São Querida, essas mulheres incríveis na minha vida. Não, as lives do Essência sempre choram, as pessoas se emocionam, porque é com o coração. Querida, um desejo para o futuro. Eu vou pegar, assim, um desejo tão atual de todos nós, assim, um mundo sem preconceito. Um mundo sem preconceito de gênero, um mundo sem preconceito de raça, de clero, porque onde o mundo onde não tenha preconceito, onde haja o respeito, é um mundo de paz. É um mundo mais humano. Quantos problemas deixaremos de ter quando tivermos respeito? Exatamente. Querida, foi um prazer conversar contigo. Quero te agradecer Eu que todos os agradeço. ensinamentos que tu tiveste, a generosidade de compartilhar com quem assistiu a nossa live, quem vai assistir depois. Queria agradecer a presença de todos aqui, tanto no Instagram como no Facebook. Lembrando que as duas lives elas ficam salvas no feed, tanto do Instagram como do Facebook, e também no canal do YouTube Fernanda Mendes Ribeiro. E agradecer a todo o pessoal, a nossas colegas amadas da CMA que estavam aqui inteiro, aos demais amigos, seguidores, nossos fãs aí que estão sempre com a gente. Então, assim, ó, e se alguém tiver alguma dúvida, a Daniela, ela vai. Eu tenho 50 segundos para encerrar. A Daniela vai compartilhar aquele telefone para vocês pedirem, para não serem mais incomodados pelos bancos com cobranças, ofertas e concessionárias. E eu compartilho com vocês. E se alguém quiser o contato da doutora Daniela, nos manda um direct, nos manda um message e a gente compartilha o contato dela. Tá Obrigada. bom, muito obrigada, um beijo muito grande. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, agora nós nos despedimos aqui do Facebook. Pessoal do Facebook, muito obrigada. E eu não tinha encerrado ainda do Instagram, eu fingi que encerrei, mas não tinha encerrado, olha só. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Querida, obrigada novamente. Obrigada. Beijão.